Se te contassem que algo tão simples quanto beber água com gás poderia gerar tantas dúvidas, você acreditaria? Enquanto alguns juram que ela faz mal para os ossos ou atrapalha os rins, outros a veem como uma alternativa refrescante e saudável. Mas será que essas crenças fazem sentido? Hoje, vamos desvendar todos os mitos e verdades sobre a água com gás, usando ciência e curiosidades para esclarecer de uma vez por todas o impacto dessa bebida na sua saúde. Aliás, você já ouviu falar que a água com gás pode corroer os dentes ou causar desconfortos digestivos? Parece assustador, mas será que esses efeitos realmente existem? Ou estamos apenas perpetuando informações sem base científica? Além de desmistificar tudo isso, você vai descobrir como a água com gás pode até trazer benefícios surpreendentes, desde ajudar na hidratação até atuar como uma aliada na saciedade. Então, se você gosta de curiosidades ou quer entender melhor como cuidar da saúde com escolhas simples e conscientes, está no lugar certo. Prepare-se para abrir sua mente e repensar o que achava que sabia sobre a água com gás. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. A água com gás carrega uma aura de mistério e muitas vezes de desconfiança. Quem nunca ouviu dizer que ela faz mal para os ossos ou que pode acidificar o sangue? Esses boatos, porém, não passam de mitos. A ciência já desmentiu essas crenças várias vezes. A acidificação do sangue, por exemplo, é um conceito completamente equivocado, já que nosso corpo regula o pH do sangue de forma muito eficiente, independentemente do que consumimos. Então, relaxe. Sua saúde não será sabotada por uma bebida tão simples quanto a água com gás. Outra dúvida comum envolve os rins. Algumas pessoas acreditam que o gás presente na bebida poderia prejudicar esses órgãos. Mas, vamos lá, faz sentido? Para os rins, o que realmente importa é o volume de líquidos consumidos e, claro, o equilíbrio da dieta no geral. A água com gás, ao contrário do que dizem, é tão segura quanto a água comum. Se você ainda estiver em dúvida, lembre-se: médicos e nutricionistas apontam que é a presença de açúcar e aditivos em outras bebidas gaseificadas, como refrigerantes, que pode causar problemas. A água com gás? Passa longe disso. E por falar em mitos, é curioso como a saúde vira alvo de tantos mal-entendidos, não é? Basta alguém soltar uma ideia que parece científica, e lá vai todo mundo acreditando sem questionar. Quer um exemplo? Aquele boato de que beber água com gás pode corroer os dentes. Parece assustador, mas estudos mostram que, na verdade, o impacto da água com gás no esmalte dos dentes é mínimo, especialmente quando comparado a bebidas ácidas como sucos cítricos ou refrigerantes. Quer evitar qualquer dúvida? Uma dica prática é tomar a bebida durante as refeições, já que o fluxo de saliva neutraliza qualquer potencial efeito ácido. Essas crenças populares acabam desviando o foco da verdadeira questão: a importância de se manter hidratado. Isso nos leva a um ponto fundamental. Será que a água com gás é tão eficiente quanto a água comum quando o assunto é hidratação? A resposta, como veremos, pode surpreender e mudar a forma como você vê essa bebida. Quando se trata de hidratação, a dúvida surge: será que a água com gás funciona tão bem quanto a água comum? A resposta é direta: sim, funciona. Pesquisas científicas já confirmaram que, para o corpo, ambas cumprem o mesmo papel fundamental. Afinal, a hidratação não depende do gás, mas da água que consumimos. E olha só, se a sua desculpa para não beber água é o gosto neutro, a água com gás pode ser a solução perfeita, trazendo uma alternativa refrescante e até divertida para quem quer fugir da rotina. Por outro lado, há quem diga que a água com gás não sacia a sede da mesma forma. Isso pode até parecer verdade em um primeiro momento, mas, na prática, o que influencia mais é a quantidade ingerida. Experimente. Um copo cheio, seja com ou sem gás, irá hidratar você de maneira idêntica. Se o gás dá uma sensação diferente, como de leve efervescência na boca, isso não significa que o efeito no organismo seja menor. Pelo contrário, muitos preferem essa sensação, especialmente nos dias quentes.
Agora, aqui vai uma dica prática. Tenha sempre uma garrafa de água com gás na geladeira. Combine-a com uma rodela de limão ou um toque de hortelã para um sabor natural e refrescante. Isso pode até incentivá-lo a beber mais água, especialmente se você acha difícil manter a rotina de hidratação. Imagine o quanto sua saúde pode melhorar com um hábito tão simples e acessível. Não há desculpas. Seja no trabalho, na academia ou em casa, a hidratação pode e deve ser prazerosa. E claro, hidratação eficiente não é apenas uma questão de beber água. É sobre entender os sinais do corpo e escolher opções saudáveis. Mas o que acontece quando incluímos o gás na equação? Será que ele provoca mudanças perceptíveis no nosso organismo, como inchaço ou outras sensações? Beber água com gás é uma experiência única, mas algumas pessoas relatam sensações diferentes, como inchaço ou gases. Isso ocorre porque o dióxido de carbono presente na bebida se transforma em pequenas bolhas ao entrar no estômago, criando uma leve sensação de plenitude. Curiosamente, isso não é algo ruim para todo mundo. Na verdade, pode até ajudar quem busca controlar o apetite, já que essa saciedade temporária pode evitar o consumo exagerado de alimentos. É como ter um aliado efervescente na hora de equilibrar sua alimentação. Mas não se preocupe. Esses impactos no corpo são temporários e, em grande parte, dependem da quantidade ingerida. Se você sente desconforto ao beber água com gás, basta diminuir o consumo ou alternar com água comum. Uma boa ideia é consumir a bebida em momentos específicos, como antes das refeições. Assim, ela pode ajudar na saciedade sem causar qualquer incômodo. É importante lembrar que essas sensações variam muito de pessoa para pessoa e, na maioria dos casos, não têm nenhuma relação com problemas de saúde. Outra curiosidade interessante é o efeito da água com gás sobre a digestão. Algumas pessoas relatam sentir um leve alívio ao consumir essa bebida depois de uma refeição pesada. Isso porque o gás estimula as contrações no estômago, facilitando o processo digestivo. Então, da próxima vez que sentir aquela famosa preguiça após o almoço, experimente um copo de água com gás e veja se nota alguma diferença. É um truque simples, mas que pode fazer toda a diferença no seu dia. Agora, se o impacto do gás no corpo desperta curiosidade, o contraste entre a água com gás e outras bebidas gaseificadas, como refrigerantes, é ainda mais interessante. Enquanto o refrigerante vem carregado de açúcar, aditivos químicos e até cafeína, a água com gás é pura e simples. Só água e gás carbônico. Isso significa que você pode desfrutar da mesma refrescância, sem carregar para o seu corpo aquelas calorias vazias que sabotam sua saúde silenciosamente. É como escolher caminhar no parque ao invés de ficar no sofá. Uma decisão que faz bem de forma imediata e a longo prazo. E tem mais. Os refrigerantes frequentemente escondem armadilhas, como o alto teor de sódio ou adoçantes artificiais, que podem sobrecarregar o organismo quando consumidos em excesso. Já a água com gás é como uma folha em branco, não acrescenta nada que prejudique sua saúde. Aliás, ela pode até ser um trampolim para substituir os refrigerantes, ajudando a reduzir o consumo dessas bebidas mais problemáticas. Se você está tentando diminuir o açúcar na dieta, começar com a água com gás é uma estratégia inteligente. Além disso, o hábito de consumir água com gás pode criar uma conexão interessante com o paladar. Por exemplo, que tal adicionar um toque de frutas, como fatias de laranja ou morangos? Essa personalização transforma o hábito de beber água em algo especial e funcional, sem os ingredientes indesejados dos refrigerantes. É uma forma de satisfazer o desejo por algo diferente sem abrir mão da saúde. Quem disse que hidratação precisa ser sem graça? Agora, se a diferença entre a água com gás e os refrigerantes é tão marcante, surge a pergunta: qual é o limite seguro para o consumo? Será que existe uma quantidade que possa trazer algum risco? A boa notícia é que, para a maioria das pessoas, ela é completamente segura. Estudos mostram que,
para causar algum dano significativo aos rins, por exemplo, seria necessário consumir uma quantidade absurda, mais de 50 litros de água com gás por dia. Isso é algo impraticável, para não dizer impossível. Ou seja, no mundo real, você pode relaxar e aproveitar sua água gaseificada sem medo. Claro, o equilíbrio sempre é o melhor caminho. Para quem sente desconfortos, como excesso de gases ou algum leve inchaço, a dica é moderar e observar como o corpo reage. Mas, fora isso, a água com gás não apresenta riscos adicionais em comparação com a água comum. Vale lembrar que ela pode até mesmo ajudar em situações específicas, como estimular a saciedade e tornar a hidratação mais prazerosa. Não há um vilão escondido nessa bebida, apenas o benefício de uma hidratação eficiente. Outro ponto importante sobre consumo seguro é a escolha consciente do produto. Algumas águas gaseificadas disponíveis no mercado possuem adição de sódio. Não que isso seja algo perigoso, mas, se você está de olho na saúde cardiovascular, prefira as versões sem aditivos. Além disso, fique de olho na lista de ingredientes para garantir que está consumindo algo natural e sem surpresas desagradáveis. É uma questão de cuidar do seu bem-estar com pequenos ajustes no dia a dia. E por falar em bem-estar, há mais um dado curioso. Beber água, seja com ou sem gás, pode reduzir o risco de formação de pedras nos rins. Então, se você acha que o gás é um problema, talvez se surpreenda ao descobrir como um simples copo pode ser uma aliada poderosa. A saúde dos rins é algo que merece atenção especial, e aqui vai uma boa notícia. Manter-se hidratado, inclusive com água com gás, pode ser uma das formas mais simples de cuidar desses órgãos vitais. Estudos revelam que cada copo adicional de 200 ml de água consumido diariamente reduz o risco de formação de pedras nos rins em até 13%. É um benefício significativo, considerando que essas pedras podem causar dores intensas e, em casos graves, necessitar de intervenção médica. A mensagem aqui é clara. Beber água, seja com ou sem gás, é uma escolha inteligente para a sua saúde. Mas o que faz a água ter esse efeito tão positivo? O segredo está na sua capacidade de diluir minerais e substâncias no organismo, reduzindo a concentração de compostos que formam os cálculos renais. Quando o corpo está bem hidratado, os rins conseguem funcionar como verdadeiros filtros, eliminando o excesso de substâncias que poderiam formar pedras. Por isso, se você tem histórico de pedras nos rins ou quer evitar esse problema, aumentar o consumo de água é um passo essencial, e a água com gás pode ser sua aliada nessa missão. Agora, aqui vai uma sugestão prática. Crie o hábito de beber água regularmente ao longo do dia. Se a água pura parece sem graça, adicione uma rodela de limão, pepino ou mesmo uma pitada de gengibre à sua água com gás. Essa pequena personalização pode transformar a rotina de hidratação em algo mais agradável, ajudando você a alcançar os níveis ideais de consumo diário. É simples, acessível e, o melhor de tudo, extremamente eficaz para a sua saúde. Com isso, fica evidente que a água, em todas as suas formas, é um dos pilares mais importantes para o bom funcionamento do organismo. Agora que você sabe tudo sobre a água com gás, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Está na hora de abandonar os mitos e usar a informação ao seu favor. Seja para se hidratar melhor, substituir os refrigerantes ou até aproveitar os benefícios extras para a sua saúde, o importante é começar a aplicar o que aprendeu. Afinal, pequenas mudanças no dia a dia podem ter um impacto enorme no seu bem-estar. E por que não experimentar algo novo hoje mesmo? Que tal incluir a água com gás na sua rotina e observar os resultados? Personalize com frutas, ervas ou apenas aproveite sua simplicidade. O que importa é dar um passo em direção a hábitos mais saudáveis e conscientes. E aí, vai ficar parado ou vai começar a transformar a sua relação com a saúde e a hidratação? Se esse conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Aqui sempre tem mais conhecimento e curiosidades que libertam e ajudam você a fazer escolhas melhores. Vamos juntos nessa jornada de aprender, crescer e cuidar de nós mesmos. Até o próximo vídeo!